Record. Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade a essa nossa breve revisão sobre alguns aspectos que vocês já estudaram no ano passado, né, no semestre, e também, coincidentemente, acaba sendo o ano passado. E peço que, conforme for surgindo dúvidas ao longo da minha fala, que vocês se manifestem. Não fiquem sem perguntar. Não sei se a gente vai chegar até o ponto de competência que o Márcio tinha questionado, mas, enfim, a gente vai chegar até semana que vem em competência para poder conversar sobre isso. Mas vamos retomar. Nós paramos na aula passada exatamente nesse slide, que a gente fala de constitucionalização do processo. O que isso significa quando a gente fala constitucionalização do processo? Quando eu penso nessa perspectiva, e aqui é importante nós termos em mente que temos um Código de Processo Civil que possui sensíveis diferenças em relação ao Código de Processo anterior, ao Código revogado, que é o Código de 73. E esse código atual, ele tem uma previsão muito importante, que não existia no código anterior, que é o próprio artigo 1º do CPC. Então, o artigo 1º do código, era para sair aqui no chat. O artigo 1º do código, ele nos apresenta uma regra interpretativa. Ah, como assim, professor? Como assim ele nos apresenta uma regra interpretativa? Nós temos um dispositivo, né? Eu sempre peço para que você acompanhe as nossas aulas com código aberto. Nós temos ali um dispositivo que diz que o processo civil será interpretado, disciplinado, né? Ordenado conforme os valores constitucionais e as disposições deste código, né? Por que isso tem um valor interpretativo muito grande? Porque nós estamos diante de uma regra que coloca uma prioridade no método interpretativo da análise da Constituição. Então, nós temos lá, primeiro, eu analiso o texto constitucional e depois, naquilo que for pertinente, aí eu faço uso das disposições deste código. Mas, na verdade, conforme diz o artigo 1º, o que disciplina, o que é fonte interpretativa do processo civil, que ele começa dizendo o processo civil, é a Constituição. E nós temos uma Constituição que nós chamamos de Constituição dogmática. Você estudou a classificação das constituições, né? O ano passado. E ali você viu que a gente pode chamar a nossa Constituição de dogmática, porque ela apresenta algumas estruturas básicas. Por que a gente coloca isso, né? Existem pilares, sustentáculos, que orientam a nossa Constituição. Se eu pego o artigo 1º da Constituição, eu tenho esses pilares, que falam dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí ele vai falar sobre a dignidade da pessoa humana no artigo 3º, no inciso 3º do artigo 1º, vai falar sobre pluralismo político, livre iniciativa, enfim, ele vai colocar ali diretrizes que devem funcionar como orientadores básicos da nossa nação. Né? E aí? Eu estou só assim, não sei se ela falou com alguém, a Pietra tem solicitado reiteradamente para entrar. Eu não sei se ela está caindo ou se o link não está funcionando para ela, porque eu estou aceitando todas as vezes. Mas continua indo e voltando, sabe? Não sei se está tendo algum problema, se alguém souber, tá? Se quiser que eu mande o link, alguma coisa assim, se estiver faltando, pode de novo. Professor, meu nada estava assim, daí no caso, né? Eu desliguei, tive que reiniciar tudo, daí eu consegui entrar. Só nesse intervalo que a Daiane falou, ela pediu para entrar 3 vezes, agora a 4ª, e eu estou aceitando todas. No meu caso, não sei se é a mesma coisa,
mas dava erro. Eu acho que é problema na plataforma, porque ontem também tinha um outro aluno que aparecia 5 vezes ontem não, anteontem, para o Danilo. Que coisa, né? Que coisa esquisita. Mas, enfim, vamos lá, vamos seguir. Tomara que uma hora ela consiga ingressar. Então, nós temos, além desse primeiro artigo, que é o artigo 1º do CPC, que nos dá essa diretriz interpretativa, a maneira como nós devemos conduzir os processos, nós temos também os 12 primeiros artigos do CPC, que são artigos muito importantes, que vocês precisam sempre fazer a leitura, né? Se eu pego do artigo 1º ao artigo 12, nós temos o chamado direito processual fundamental. Então, artigo 1º ao 12 é o que a gente pode chamar de direito processual fundamental. Porque esses 12 primeiros dispositivos, eles nos apresentam os grandes princípios orientadores dos processos. E boa parte desses princípios trazidos nesses primeiros 12 artigos estão na Constituição. Estava comentando com vocês que a nossa Constituição ela é uma Constituição muito longa, né, dogmática, ela é prolixa, temos uma Constituição de 250 artigos. E alguns desses artigos têm natureza processual. Então, se eu pego o caput do artigo 5º, que fala de igualdade, é uma igualdade material, que você estudou em direito constitucional, mas também é uma igualdade processual. Porque as partes precisam ser tratadas da mesma forma no decorrer de uma demanda. Eu não posso ter um juiz favorecendo alguém. Essa é, por exemplo, um dos questionamentos que se faz. E aqui não é uma questão política, mas é uma questão jurídica, e a gente tem que separar as coisas. Mas é uma crítica que se faz de juiz conversando com o Ministério Público e criando estratégias para condenação. Isso não é razoável, porque a gente tem que entender que isso também pode ser feito contra nós. Imagine se você responde um processo, porque qualquer pessoa pode responder um processo judicial, basta existir em sociedade para que isso aconteça. Todo mundo está suscetível a sofrer um acidente, enfim, para que aconteça alguma coisa que você tenha que se envolver em uma demanda. E aí você é processado e você depois descobre que o juiz está conversando com o advogado da outra parte, que é exatamente essa ponderação que a gente faz em relação ao promotor, verificando qual a melhor maneira de te arrebentar. Isso é tratar desigualmente as partes, e é um cuidado que tem que ter. Se eu pego inciso 35 do artigo 5º da Constituição, ele fala sobre acesso à justiça. E ele diz que a lei não excluirá da apreciação jurisdicional, né? Na verdade, a Constituição vai colocar da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Ora, onde que ocorre essa apreciação jurisdicional? Se eu estou falando de uma apreciação jurisdicional, isso só é verificado pelo processo. É no processo que eu tenho essa análise realizada. Então, nós temos vários dispositivos aí ao longo do Código que vai representar essa influência constitucional na toada, né, de todos os processos judiciais. Pelo menos deveria haver essa influência. Coloquei para você aqui um slide por notar que, às vezes, eu percebo alunos e até mesmo profissionais com uma dificuldade em diferenciar direito material do direito processual. São coisas, nós precisamos, num primeiro momento, entender que são duas áreas do direito diferentes. Direito material é uma coisa, direito processual é outra coisa, coisas distintas, só que eles possuem uma relação simbiótica entre si. Então, o direito material, ele depende do direito processual e o direito processual depende do direito material. Eles estão muito ligados, né? Intimamente relacionados. E como que a gente nota essa relação? E a forma mais Professor, tranquila... Oi? tá travando bastante, viu? De uma Tá frase travando.
Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim, agora sim. Agora sim. Eu sumi. Simplesmente assim, sumiu. Tá. Só uma dúvida. Tá travando... Estava Não travando... deu para entender nada, professor, do que você falou antes. Meu Deus, que ótimo. Tá. Agora tá travando ainda ou não? Tá ok. Agora tá ok. Tá. Gente, tá muito estranho isso aqui. Beleza. Até onde a gente foi? Vocês conseguiram ouvir? Quando o senhor começou a falar do direito material e processual, daí começou a cortar. Isso. Ótimo. Beleza, então. Deixa eu compartilhar aqui a tela novamente e continuo gravando. Então, aqui. Vamos lá. Então, dando continuidade à nossa conversa, né? O direito material e o direito processual, eles são coisas diferentes, mas eles estão intimamente ligados, intimamente relacionados, né? Eu compreendo o direito material e eu faço o direito material acontecer na prática, de maneira efetiva e concreta, por meio do direito processual. E o direito processual ele tem sentido porque existe um direito material, porque ninguém ingressa com uma ação só para passear no fórum. De todo mundo ingressa com um processo com um objetivo, desejando alguma coisa. Então, existe um pedido, existe um objetivo. E esse objetivo, ele é verificado no direito material. No nosso caso, que é processo civil, nós estamos nos referindo ao próprio direito civil, né? Então, qual é a nossa regra de direito material? O direito civil, e que se relaciona com o processo civil. E isso acontece no direito penal, em relação ao processo penal, o direito do trabalho, em relação ao processo do trabalho, o direito constitucional, em relação ao processo constitucional. Nós vamos pensar num exemplo para que isso fique bem fácil de nós compreendermos, né? Inicialmente, eu quero puxar um exemplo penal, que às vezes é um pouco mais interessante em alguns aspectos, porque as pessoas ingressam na faculdade para fazer direito depois de ter muito tempo assistindo Datena, Marcelo Rezende não tem mais, mas assim, essa galerinha aí do sangue no olho. Se eu tenho a prática de um crime, vamos imaginar que o Joaquim realizou um furto. Furto, ele é previsto no artigo 155 do Código Penal. Todo crime, eu acho que você já viu Direito Penal 1, não sei, não tenho ideia, são duas turmas, mas todo crime ele tem uma previsão de pena que não é específica no sentido de ser uma só. Não existe um único crime que vai estar escrito assim, fazer tal coisa, pena, 5 anos, e ponto. Sabe? Toda a previsão de pena que nós temos nos tipos penais, ela respeita um intervalo, que é o que nós chamamos de pena mínima e pena máxima. O que o direito material faz nesse caso? O direito penal prevê o crime e demonstra que há possibilidade dele ser disso gerar uma punição. Só que eu dependo do processo para concretizar essa punição. Eu dependo do processo para efetivamente investigar a responsabilidade do autor do fato típico ilícito, sabe? Inclusive, eu dependo do processo para gerar uma absolvição, não é automático. Não é porque, salvo engano, o artigo 23 do Código Penal fala sobre legítima defesa, que se ocorrer uma circunstância que na minha cabeça é claramente legítima defesa, que a pessoa nem vai responder uma demanda. Isso não existe. As demandas judiciais, elas servem justamente para apuração de responsabilidade e para verificação de enquadramento, né, nas hipóteses legalmente previstas. Então, exemplo típico, né, o caso do cunhado da Ana Hickman. Ana Hickman vai para um hotel, tem um fã doido que dá um jeito de entrar no quarto com uma arma que quer matar a Ana Hickman. Aí o cunhado consegue pegar a arma e atirar no rapaz e mata o rapaz. O cunhado da Ana Hickman respondeu por homicídio, foi denunciado por homicídio e teve que se defender.
sociedade, né? Facebook, que absurdo, esse país não vale nada, vivemos numa... tudo vendido, né? Porque bandido não fica preso, mas daí uma pessoa inocente e aquela ladainha toda. Nobres, o fato dele responder processo não significa que ele seria condenado. É natural que ele respondesse processo, mesmo porque em todos os casos haveria um processo, porque alguém morreu. E as circunstâncias da morte dessa pessoa precisam ser apuradas. Com o tempo, e se vocês pararem um pouco para dar uma estudada específica em questões de prática criminosa, a gente não tem um crime igual ao outro. Matar não é igual matar o tempo todo, sabe? Cada crime tem o seu detalhe. E muitas vezes é esse detalhe que vai fazer uma diferença entre uma condenação e uma absolvição. Me lembro que, na época, o que pesou para esse caso do cunhado da Ana Hickman é que foram tiros nas costas. E aí existe toda uma discussão sobre o tiro ser nas costas, se isso ensejaria legítima defesa ou não. Porque lembra que a legítima defesa ela tem que ser proporcional para repelir, afastar a agressão que está acontecendo ou que é iminente, ou seja, prestes a acontecer. Se a pessoa está de costa, em tese, ela não está mais voltada para mim, poderia estar indo embora. Então, não tenho mais que praticar nenhuma agressão, porque a função da legítima defesa não é matar a pessoa, é impedir que ela faça algo contra mim, mas é impedir. E se eu pratiquei algum ato que a impediu, eu paro. Porque qualquer coisa que eu fizer além do necessário para impedir, eu respondo por excesso, né? Então, são detalhes que a gente precisa, que nós precisamos tomar um certo cuidado. E nessa visão, acaba surgindo essa questão da necessidade do processo para constatar isso. No exemplo do cunhado da Ana Hickman, ele foi absolvido. Depois de toda uma investigação e de se pensar em várias coisas, ocorreu a absolvição. Ótimo. O processo vem justamente para fazer acontecer o direito material. O direito material prevê o crime, no caso do penal, prevê a pena, e aí vem o processo para, diante de um fato, diante de uma circunstância, haverá pena aplicável àquela situação? Houve efetivamente crime ou não? É uma conduta atípica ou é uma conduta típica, mas que existe uma causa justificadora? Se eu vou para a área civil, eu tenho a mesma situação. O direito, o direito civil me prevê um direito de adotar. Então, eu tenho previsto na legislação o direito de adotar. Agora, como que eu adoto alguém? Eu só consigo adotar alguém por meio de um processo. É o processo que vai viabilizar, que vai concretizar esse meu direito material de ser um pai, um adotante. Então, existe essa relação, né? Nós podemos compreender o processo como um instrumento, né? O processo como um elemento instrumentalizador do direito material. O processo faz o direito material acontecer. É uma forma de enxergarmos, né, a função do processo e a relação entre eles. O processo me apresenta a maneira como conquistar o direito que me é previsto, que me é garantido, no nosso caso, no Código Civil ou em alguma lei esparsa, né? Chegamos agora, qualquer coisa, você me interrompe aí, manda mensagem por escrito ou libera o seu microfone. Não fique na dúvida, tá? E fala para não ficar na dúvida mesmo. Ontem eu terminei uma aula em Paranavaí, todas online, né? Lá ia voltar igual na FAP, mas aí não pôde por conta da questão do decreto do governador da semana passada. E aí eu dando aula, todo mundo tá ok, estão acompanhando, estamos e tal. E tem uma aluna que ela tem bastante dificuldade. E desde o ano passado que eu dei aula para eles, assim. E aí ela tinha me feito perguntas, eu respondi, e aí terminou a aula, eu falei, olha, deem uma olhada, é importante que vocês tenham entendido, porque a gente vai continuar daqui para frente na semana que vem. E aí ela mandou assim no chat, professor, me desculpe, mas hoje eu não consegui entender. Falei, ok, semana que vem eu não tenho como retomar. Então você vai me mandar uma mensagem no privado. E aí a gente vai conversar.
Eu falei, mas essa responsabilidade é sua. Ela me mandou uma mensagem, a aula terminou lá 10h30. Eu terminei de falar com ela 00:30. Claro que não eram áudios sucessivos, assim, imediatos, mas mandava o áudio, ela respondia com uma pergunta, e eu tentando explicar da maneira mais tranquila possível. Garantiu que entendeu. Tomara que sim, né? Na verdade, isso é importante para ela. Mas então eu estou colocando essa situação, perceba que para mim é muito importante que você compreenda. Então não tem esse tipo de receio, ok? Próximo tópico é uma circunstância muito importante e isso cai muito assim em provas de maneira geral, exame de ordem e tal, que é a aplicação da norma processual no tempo e no espaço. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, eu falo lembrar porque isso é coisa que vocês têm que ter estudado, né, no semestre passado. Mas qualquer dúvida você coloca aí para mim. O que significa a aplicação da norma processual no tempo e a aplicação da norma processual no espaço? Se eu pego o artigo 14, ele fala da aplicação no tempo. E o que é essa aplicação no tempo? É em que momento a norma vale? Ou a partir de que momento a norma produz os seus efeitos? E posso ir além. Até quando a norma produz os seus efeitos? Para eu pensar até quando a norma produz os seus efeitos, eu preciso me lembrar da LINDB, aquela lei de introdução às normas de direito brasileiro, né? E aí a LINDB ela é muito clara quando diz que a lei vai ter vigor até que outra a revogue. Ou que surja uma outra lei que seja com ela incompatível, lembra? Critério cronológico, a lei mais nova prevalece sobre a lei mais velha, enfim. Nós temos essa circunstância, isso é muito claro. As leis, elas nascem com ampla possibilidade de falecimento. A diferença é que nós temos na classificação da lei as leis temporárias, né, que são leis com prazo de validade, e temos as leis que não são temporárias, né, não temporárias, o que alguns vão chamar de permanentes. Qual é o problema de eu chamar uma lei de permanente? É que isso me dá a entender que ela vai durar para sempre, e isso não existe. É impossível termos uma lei que obrigatoriamente valha para todos sempre, amém. Isso não tem como, sabe? Se eu pego o decreto do governador, exemplo de norma temporária, porque ele foi criado para durar 9 dias, acaba segunda-feira. Ele vai fazer outro? Não sei. É muito provável. Não sei se vocês viram, Maringá fechou tudo. Hoje saiu um novo decreto em Maringá, vai ficar aberto mercado, farmácia, e tem mais uma entidade, acho que banco, mas com algumas inúmeras restrições, o resto vai fechar tudo. Até me perguntaram, mas e posto? Eu falei, olha, eu li o decreto, eu não me lembro de ter visto o posto, mas eu posso estar enganado, porque eu não fui ler de novo, sabe? Mas essa circunstância aqui, porque eu não sei aí em Apucarana, mas aqui em Arapongas está uma palhaçada. E no dia que era para fechar tudo, eu tive que sair, e aí eu via os estabelecimentos em ruas paralelas, tudo assim, porta meio aberta, dando algum jeitinho. Na avenida, todo mundo fechado. Não estou entrando no mérito de ser correto ou não esse fechamento, eu acho que cada um tem uma ideia sobre isso. O que eu acho errado é isso, de que uns podem e outros não podem, sabe? Não vejo sentido na Havan ficar aberta, por exemplo, e aí o cara que tem um comércio pequenininho e depende totalmente disso para viver, para pagar as contas, tem que fechar. Então, o que eu não concordo é com essa diferença de tratamento, né? E aí fiquei sabendo que a Havan pôde ficar aberta porque ela vende produtos alimentícios, ela vende chips de chocolate no caixa. Aí, passando na Flamingos, acho, aquela Léo Cosmético aberta, uma loja de esquina de cosmético, toda pam. Gente, por que uma loja de cosmético está aberta? E pode ficar porque vende produto de higiene. Gente, o povo também vira palhaçada um negócio desse, sabe? E aí eu acho que também é muita sacanagem. Mas, enfim, é um tipo de norma temporária. A maioria das normas que nós temos, seja ela processual ou material, né, ela não tem prazo previsto na norma. Se a norma ela surgir com prazo de validade, a própria norma vai prever esse prazo, acabou. Deu o prazo, morre.
e aí é uma norma temporária. Agora, se essa norma surge e não fala nada, é porque ela é uma norma não temporária, o que alguns vão chamar de permanente, né? Colocaram aí que está uma palhaçada ali também, e a Nayuri colocou quando proíbe o povo. É adolescente, né? Fala não. O povo gosta de ser meio revoltadinho. Então, quando não pode, aí que a vontade, né? Aí que o furículo coça, né? Mas, enfim. Então, esse é um primeiro ponto, essa questão da vigência no tempo. Como que eu aplico norma processual? Como que acontece a aplicação da norma processual? E aí vem o artigo 14 e diz o seguinte: a norma processual, ela não retroagirá. O que significa não retroagirá? Ela não vai voltar no tempo, né, para atingir coisas praticadas antes dela. Então, ela não retroage e ela é aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados, as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. O que isso significa, meus queridos? A nova lei processual, ela é aplicada imediatamente aos processos que estão tramitando. E isso é muito importante porque nós temos que nos lembrar que lá no dia 18 de março de 2016, quando o Código atual entrou em vigor, ele entrou em vigor à 00:01 do dia 18, e nesse instante, todos os processos existentes no nosso país tinham sido protocolados sob a vigência, a observância do Código de 73, que tinha acabado de morrer. E aí? Né? Como que funciona isso? Quando eu falo de aplicação da norma processual no tempo, nós fazemos uso de uma teoria. Vamos anotar isso. Teoria do isolamento dos atos processuais. Teoria do isolamento dos atos processuais. O que você precisa relembrar aqui? Você já sabe que processo é um conjunto sucessivo de atos, né? Um conjunto organizado de atos, né? Existe um conceito de processo que eu gosto bastante, que diz o seguinte, né? Processo, vou até anotar aqui para você, é ato jurídico complexo de formação sucessiva. O que isso significa? O que é ato jurídico complexo? Ato jurídico complexo representa um conjunto de vários atos. Tá? Então, ato jurídico complexo é conjunto de vários atos. Vamos tentar traduzir isso, né? O processo ele é representado por um conjunto de múltiplos atos que acontecem sucessivamente, ou seja, uma coisa depois da outra. Então, se eu ingresso com uma ação hoje, ela não é julgada amanhã. Existe um tempo e existe um caminho para ela sair do lugar da propositura e chegar até o lugar da decisão terminativa. E esse caminho é o procedimento, né, que a gente fala. O procedimento é a estrada do processo. E o processo ele é verificado a partir de muitos atos, vários atos. Então, eu tenho o ato de propor a ação, petição inicial, eu tenho o ato da audiência de conciliação, eu tenho o ato da contestação, que é quando o réu se defende, eu tenho o ato da resposta à contestação, eu tenho o ato da audiência de instrução, que é uma audiência onde o juiz ouve testemunha, ouve as partes, eu tenho o ato da sentença, eu tenho o ato do recurso. Todos esses são atos processuais totalmente possíveis dentro de um contexto, né? O Eduardo colocou: o que acontece quando no meio do processo muda a lei? Se encerra o processo, se inicia outro ou reinicia no mesmo processo? É exatamente essa discussão, Eduardo. Se eu tenho uma mudança da lei processual, como que ela é aplicada? Pelo artigo 14, o processo está lá no meio, mudou a lei. Essa lei nova se aplica imediatamente àquele processo já existente. Então, o processo não vai se encerrar, ele vai continuar normalmente, mas agora obedecendo essa lei nova.
Mas nós não podemos nos esquecer que existe essa teoria que nós aplicamos, que é a teoria do isolamento do ato processual. Preste atenção no tio aqui. Como eu estava comentando, o processo tem vários atos. Então, todos os atos, né, cada ato processual, ele precisa começar e terminar na mesma lei. Isso é muito importante. Então, se um ato terminou, tranquilo, aplica-se a lei imediatamente. Agora, se o ato começou a ser praticado na lei anterior e ela foi revogada no meio do ato, e aí veio uma lei nova, essa lei nova não vai atingir o ato. Por quê? Porque ele começou na lei anterior. E aí ele vai terminar de ser praticado pela lei revogada, por mais que a lei esteja revogada. Tá? E aí a Mariana colocou, mas eles não falam que a lei não retroage em um processo, mas é exatamente isso. Retroagiria se essa lei nova voltasse no tempo para pegar esse ato que começou quando essa lei não valia. Né? Então, isso não tem, não é uma situação, né, de retroagir ou não. Aqui, a gente está falando de um fato em que o ato começou a ser praticado pela lei X. E durante a prática deste ato, ele ainda não foi concluído, veio uma lei nova, processual, estou falando de lei processual, tá? Veio uma lei nova. Essa lei nova não vai atingir esse ato que começou antes dela valer. Esse ato vai terminar pela lei velha. Eu estou com menos de 1 minuto, vou cair, vou fechar aqui a sala, a gente já volta, e aí eu vou terminar essa explicação. Volta rapidinho lá para a gente terminar isso, tá? E daí eu vou dar exemplo.